Olá, vamos conversar hoje sobre uma ideia que, olha, pode mudar tudo. O que é que significa de verdade viver pela fé? E não é sobre ter uma certeza cega, sabe? É mais como um risco consciente, uma aposta total numa promessa. Sabe aquela sensação de estar numa encruzilhada, sem a menor ideia para onde ir? O futuro parece uma névoa, né? Pois é, todo mundo já passou por isso. É uma pergunta que todo ser humano se faz. E a resposta que a gente vai explorar hoje, bom, ela é tão radical quanto antiga. Então, o nosso papo vai seguir por aqui, ó. Primeiro, a gente vai entender o que é o risco da fé. Depois, vamos mergulhar na jornada de Abrão. Em seguida, vamos ver o que é confiar apenas na palavra, como é quando a fé é testada e, para fechar, quem é o protetor da jornada. Vamos lá, beleza? Vamos começar. O que significa, então, dar esse salto de fé? No fundo, ter fé não é ter todas as respostas na ponta da língua. Pelo contrário, é a decisão corajosa que a gente toma justamente quando não tem as respostas. É um salto mesmo. E aqui está o ponto principal, sabe? A verdadeira fé não significa que as perguntas somem, que as dúvidas desaparecem. Nada disso. A fé é a decisão de confiar apesar delas. É escolher acreditar que existe um plano maior, mesmo quando a gente não consegue ver nenhum palmo na frente do nariz. É uma confiança que se transforma em ação, uma decisão que a gente toma todo dia de novo de bora continuar. E para a gente entender bem o que é essa fé corajosa, não tem exemplo melhor do que a jornada de Abraão. Ele é tipo o nosso grande paradigma de alguém que colocou tudo em jogo por causa de uma única promessa. Vamos tentar olhar para a história dele, mas não como a de um super-herói da fé distante da gente. Pensa nele como uma pessoa comum, sabe? Uma pessoa que tinha a sua vida toda arrumadinha, sua casa, sua família, sua segurança, e de repente recebe um chamado para largar absolutamente tudo. Olha só a dimensão do que foi pedido para ele. É impressionante. Esse mapa ajuda a gente a ter uma noção. Ele não foi chamado para se mudar para o bairro vizinho, não. A ordem era para cruzar desertos, deixar para trás a cultura, os parentes, toda a zona de conforto, para ir para um lugar que ele nem sabia qual era. A promessa era só, um lugar que eu te mostrarei. Imagina isso hoje, sem Waze, sem Google Maps, sem nenhuma garantia que a gente pudesse ver ou tocar. Só uma voz e uma promessa. E é isso que nos leva para o centro da questão. O que fez Abraão se mover? Não foi uma prova, não foi algo concreto. Foi a confiança pura e simples numa palavra. Ele viajou sem mapa, porque a palavra que ele ouviu, essa era a bússola dele. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O povo de Israel aprendeu isso na marra, lá no deserto. Mas o interessante é que Abraão já vivia isso muitos séculos antes. A lição é que o que sustenta a gente de verdade não é o material, não é o pão, é a palavra de Deus. É ela que alimenta, que guia, principalmente naqueles momentos em que parece que não temos mais nada. Então, o ponto-chave é esse aqui. Para Abraão, o destino final não era um lugar no mapa. O destino era a própria promessa. A terra era só uma consequência disso. E o caminho para chegar lá não era uma estrada de terra, mas um exercício diário, constante, de fé. Mas é claro que um caminho desses não é um passeio no parque. Não vamos romantizar, né? A fé de Abraão foi testada. E a nossa também é. Fome, perigos, a demora, a espera que parece não ter fim. O caminho da fé passa, sim, por lugares bem difíceis. Aí a gente se pergunta, o que é esse tal teste bíblico? Olha, não é uma pegadinha para fazer a gente tropeçar e cair. Pensa mais como um processo. Um processo que serve para duas coisas. Para humilhar, quer dizer, para mostrar que a gente não controla tudo, e para provar, para revelar o que de verdade está no nosso coração. É na dificuldade que a gente descobre do que a nossa fé é feita. Ou seja, o objetivo desses testes não é quebrar a fé, pelo contrário, é revelar a força que ela tem e nos ensinar a depender totalmente de Deus. Cada desafio se torna uma oportunidade para a gente aprender a confiar menos na nossa própria força e mais na força de quem nos chamou. É o jeito de aprender na prática que ele basta. E com isso a gente chega no ponto mais incrível de todos. Aquele risco que a gente corre, aquele passo de fé, ele não é um salto no escuro, um salto no vazio. Na verdade, é um salto direto para os braços de um protetor que é absolutamente fiel. Porque dar um passo de fé nunca é uma coisa de uma via só. Quando a gente responde a esse chamado para arriscar, Deus, por sua vez, responde com um compromisso. Ele se compromete a ser o protetor, o provedor da nossa jornada. A nossa parte é confiar.
A parte dele é ser fiel e cuidar do caminho. E o que significa esse compromisso na vida real? Bom, significa algumas coisas. Primeiro, que ele vai ser o nosso protetor em caminhos que a gente não conhece. Segundo, que ele é a fonte de onde vêm todas as bênçãos. E terceiro, que para mim é o mais poderoso, a promessa de que ele vai estar com a gente. Aonde quer que a gente vá, ele vai junto. Então, essa história de Abraão não é só uma história antiga. Ela ecoa até hoje, porque a jornada da fé continua para cada um de nós. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Olhando para a nossa vida, com as incertezas e as promessas que estão diante de nós, qual será o próximo passo de fé que a jornada está pedindo?